Você que trouxe a Bíblia, abre por favor em Lucas. Nós vamos ler do capítulo 13 e os versículos 18 a 21. Lucas 13, 18 a 21. Você que não tem uma Bíblia ainda, você pode baixar o aplicativo da igreja. Lá tem uma Bíblia online para você, totalmente gratuita. Só você procurar na sua loja de aplicativo por Igreja Braço do Pai. Ou também vai estar passando aqui nessa tela, você pode acompanhar. Todos acharam? Amém? Não achou não? Lucas 13, do 18 ao 21 diz assim: E dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levou. Depois você olha na sua casa também, em Atos 2:47, diz que o Senhor acrescentava à igreja as pessoas que iam sendo salvas. Meu irmão, hoje eu quero falar um pouco sobre a igreja que faz a diferença. Fala assim, ó, Não, mais forte, gente. Eu sei que está frio, eu sei que está todo mundo cansado, mas você pode falar com um pouco de mais vigor. Vamos lá? Eu sou a igreja de Cristo. Agora a gente treinou, agora vamos falar sério? Vamos lá, eu sou a igreja de Cristo. Amém? Você concorda com isso? Você vive isso? Nós precisamos entender que quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de uma placa, nós não estamos falando de uma denominação, mas nós estamos falando da igreja de Cristo, a noiva, aquela que Jesus um dia vai vir buscá-la. Então, hoje, quando nós vamos falar sobre a igreja que faz a diferença, eu quero apontar para mim e para você, e eu quero te deixar algo nessa noite. Nós precisamos fazer a diferença. Muitos de nós estamos vivendo uma vida que se diz ser evangélico de qualquer forma, e o Senhor não quer isso de nós. O Senhor deseja que a gente viva realmente uma igreja verdadeira, que nós possamos ser mais do que frequentadores, mas sim participantes do corpo de Cristo. E nós acabamos de ler um texto aqui, e eu falei de outro, depois você lê na sua casa, Atos 2:47. E os textos lidos eles deixam muito claro que a igreja tem que crescer e fazer a diferença. Meu irmão, não existe igreja saudável que não faça diferente onde ela esteja implantada. Não existe uma igreja grande e saudável que não é de alguma forma constante e movimentada em sua sociedade. Não existe uma igreja que vive o reino de Deus onde ela chega e há transformação. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo é uma igreja que chega e faz a transformação. Onde a igreja de Cristo chega, tem que ter pessoas salvas, tem que ter transformação de vidas, libertação de vícios, libertação da violência, tem que acabar a maldade. E isso somos nós com o poder de Cristo. Mas para isso nós precisamos entender o que é ser a igreja de Cristo. E nós precisamos entender que a igreja de Cristo ela precisa estar de alguma forma mediante a sociedade totalmente deturbada nos dias de hoje, a sociedade que tem tanta violência, que tem tanta maldade, tanta crueldade. A igreja de Cristo ela chega para mudar essa situação. Nós precisamos ser ativos em meio à sociedade. Só assim nós vamos ver o índice de violência diminuindo, nós vamos ver o índice de pessoas envolvendo com drogas diminuindo, o índice de suicídios caindo. Só assim que nós vamos ver a nossa sociedade melhorando de alguma forma. Mas tem duas coisas que nós como cristãos nós precisamos começar a ficar indignados. Nós precisamos entender e ver que a indignação em algumas formas é algo que nós precisamos entender. E a primeira coisa que nós precisamos ficar indignados é ver as pessoas morrendo sem conhecer Jesus. Você conhece alguém que morreu nesse ano sem conhecer Jesus? Eu conheço. Pessoas que viveram uma vida de alguma forma do jeito que elas queriam, né? As pessoas que estavam dadas a si mesmas, suas próprias escolhas, pessoas que as atitudes dela levavam elas às perdições.
Não estou falando aqui sobre ser salvo ou não, isso não cabe a nós. Mas estou falando de pessoas que morreram sem conhecer e sem ter um encontro verdadeiro com Jesus. E a segunda coisa que nós precisamos estar indignados é que nós precisamos viver por Cristo. Meu irmão, se você vê alguma pessoa que diz ser cristã e não vive por Cristo, você precisa ficar indignado. Porque as nossas palavras, elas não mudam nada nas nossas vidas, mas as nossas ações, sim. Talvez você conhece pessoas próximas a você que falam assim: eu sou evangélico, eu sou cristão, mas não passa da boca para fora. E quando eu falo que você precisa estar indignado, eu não estou falando que você tem que brigar, ou que você tem que perder sua amizade, não. Eu estou falando que você tem que começar a lutar para que esse cenário muda. A igreja de Cristo, ela chegou e tem que chegar para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu e você, nós temos que entender que nós não podemos mais deixar pessoas morrerem sem ter um encontro com Cristo. Nós precisamos entender que se tem pessoas em Cristo que de alguma forma não estão vivendo o propósito verdadeiro, é porque nós estamos falhando em algo. Então, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando sobre uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade que eu e você tem. E muitas das vezes nós estamos deixando de viver da forma correta essa responsabilidade. E eu quero deixar aqui alguns princípios de uma igreja que faz a diferença. E o primeiro princípio é a oração. Meu irmão, uma igreja que não ora é uma igreja morta. Se você não tem uma vida de oração, eu sinto te falar, mas você está falhando como igreja. A Bíblia diz que nós precisamos ser uma casa de oração. Se você não entende, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Nós somos a casa do Espírito Santo. E quando fala casa de oração, está falando que você tem que ter uma vida mais do que palavras faladas, mas sim palavras mostradas em ação. A sua oração, ela tem o poder de mudar ambientes e transformar locais. Mas entenda que isso não vem de você, mas vem do poder que Cristo colocou através dele em nós. Então, se você diz ser uma igreja, você não tem uma vida de oração, você está falhando. E a oração, sem dúvida, é o primeiro segredo para o crescimento da igreja. Uma igreja não vai crescer sem oração. Eu e você, nós não vamos prosperar na fé, prosperar em nossas vidas, se nós não tivermos uma vida de oração. Todos nós sabemos que a oração é uma necessidade, mas poucos de nós assumimos essa necessidade. Se a gente for olhar para a Bíblia fala em Marcos, se eu não me engano, que Jesus, em uma situação, ele levantou de manhã, se afastou de seus discípulos e foi orar. Ela fala também sobre os apóstolos que estavam baseados na oração, apóstolo Paulo e tantos outros. Então nós precisamos entender que a vida com Cristo tem que ser uma vida de oração. E a gente precisa entender que a oração não é da forma que a gente quer, da forma que a gente deseja. E para a gente precisa orar da maneira correta, e isso vem do Espírito Santo de Deus. Talvez você já ouviu falar assim: a oração é conversar com Deus. E realmente, de fato, é. Mas a oração é algo tão profundo, que é muito além de conversar com Deus. A oração é algo que te conecta com o Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós tiramos um tempo, investimos o tempo, nós estamos falando para o Senhor assim: ei Deus, eu estou aqui, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu quero que o Senhor tome as minhas ações. Eu quero que o Senhor fale no meu coração e me guie mediante a minha vida. Só que quando a gente não ora, nós estamos falando assim para o Senhor: ei, eu não preciso de você. Eu sou autossuficiente. A oração para mim é algo comum. Mas não, meu irmão. Uma igreja só é saudável quando ela tem a oração como princípio. Então nós precisamos entender que a oração é algo que nós necessitamos. E se você não tem uma vida de oração, meu irmão, é hora de você mudar isso. É hora de você tirar ali alguns minutos. E eu te indico você fazer isso pela manhã, antes de você fazer qualquer coisa. É hora da gente se posicionar e assumir que a oração, ela transforma ambientes. O segundo princípio é o amor. Em Mateus 9, diz que Jesus, vendo a multidão, ele se compadeceu de grande compaixão, porque aquelas pessoas andavam cansadas, abatidas como ovelhas sem pastor. Meu irmão, se você não tem amor, você está falhando como igreja.
Mas o amor que está falando aqui não é um amor do namorado para a namorada ou do marido para a esposa, não. Está falando de um amor sacrificial, um amor pelas almas, um amor pelas vidas, um amor que tem a capacidade de fazer que a gente enxergue as outras pessoas antes da gente enxergar nós mesmos. Quando nós não estamos sendo atuantes na vida de pessoas porque nós achamos que nós temos mais problemas que as pessoas. Quando nós deixamos de falar do amor de Cristo para as pessoas porque de alguma forma nós achamos que aquela pessoa não precisa assim como nós. Se a gente não tiver amor, nós não vamos ser a igreja que Cristo quer. Nós não vamos crescer, nós não vamos ser uma igreja saudável. Nós precisamos entender que quando a Bíblia fala sobre os órfãos, sobre as viúvas, não estamos falando apenas de pessoas físicas, mas de pessoas espirituais. Ou você acha que tem pessoas que andam por aí perambulando que acham que não tem uma paternidade de Deus? Ou você acha que as pessoas estão 100% contentes com aquilo que elas vivem? Não, meu irmão. As pessoas estão esperando uma demonstração de amor. As pessoas estão esperando que eu e você se posicionem em amor, para que através disso, Cristo chegue através dela. Você sabe que tem pessoas na sua família, no seu serviço, na sua escola, esperando que você dê um abraço nelas. Tem pessoas esperando que você dê atenção a elas. Tem pessoas esperando que você converse com elas como um homem, como uma mulher de Deus. Sabe por quê? Tem muitas pessoas buscando no mundo aquilo que elas só vão encontrar em mim e você, que é a força e é o poder de Deus. Mas nós não estamos chegando nisso, sabe por quê? Porque nós achamos que amamos, porque a gente vem no culto, porque a gente faz isso aqui. Não. Nós estamos falhando como igreja mediante ao amor. Nós precisamos amar as pessoas como Cristo nos amou. Cristo deu a vida dele para nós. E muitas das vezes nós não temos a coragem de estender a nossa mão para o nosso vizinho. Muitas das vezes o nosso cansaço, a nossa vergonha, a nossa preguiça nos impede de viver o amor verdadeiro. E uma das coisas mais incríveis que eu acho na vida é o amor que Paulo tem pela igreja. O amor que Paulo tem pelas pessoas. Se você ainda não teve a oportunidade, eu te indico você ler as cartas paulinas. Paulo, ele agiu de tanta compaixão, de tanto amor com as pessoas, que mesmo preso, mesmo sabendo que ele ia perder a vida, ele não parou de ir, de levar o amor de Deus. Então é esse amor que nós precisamos levar, esse amor que nós precisamos viver. As pessoas estão querendo ser amadas, as pessoas estão procurando aquilo que só nós temos, meu irmão. Ou você está achando que você virou um cristão, virou um crente, um evangélico, seja da forma que você falar, à toa. Tem coisas em você que o seu irmão do seu lado precisa. Tem coisas em você que eu preciso. Eu preciso da sua companhia, eu preciso do seu amor, eu preciso do seu cuidado, eu preciso da sua repreensão, porque só assim eu vou poder crescer, só assim eu vou amadurecer, só assim eu vou entender aquilo que Cristo tem para mim. Mas muitos de nós estamos querendo viver sozinhos porque nós somos egoístas. Nós estamos querendo viver sozinhos, sem derramar amor, porque nós achamos que nós já fazemos muito. E eu sinto te falar, mas você não faz nada. Tudo que você faz é tão pouco comparado àquilo que Cristo faz por mim e por você. Você está aqui hoje porque o Senhor te permitiu estar. Você está aqui nessa noite porque o Senhor te deu saúde, o Senhor te deu pernas, te deu forma de locomover, de chegar até aqui. Agora você imagina se você estivesse doente, se você estivesse em um leito de hospital, se você estivesse de alguma forma impedido de estar aqui. E você chegou aqui porque o amor de Deus nessa manhã derramou sobre nós. Então você precisa entender que seja o que você faz, ainda é muito pouco. As pessoas precisam que você demonstre amor. As pessoas precisam que você leve Cristo até elas. O terceiro princípio de uma igreja que cresce, uma igreja saudável, é a unidade. Meu irmão, uma igreja unida jamais será vencida. Sabe o que destrói a igreja hoje em dia? Fofoca, fuxico gospel. Meu irmão, isso é algo muito sério. Sabe o que destrói a igreja hoje em dia? Um irmão passar perto do outro e fechar a cara, virar a cara, falar assim, eu não vou cumprimentar não, porque eu não fui com a cara dele. Não estou falando que você tem que ser amigo de todo mundo, não estou falando que você tem que levar a igreja inteira para sua casa, não. Mas estou falando que você tem que ser leal ao seu irmão, leal à sua igreja, leal aos seus pastores, leal aos seus líderes. Porque só assim nós vamos entender o que é ser uma igreja unida, uma igreja em unidade. Unidade não significa que todos vão ser igual. Unidade não significa que nós vamos ser semelhantes, não. Unidade significa que cada um precisa abrir
mão do seu próprio pensamento para caminhar juntos em uma mesma visão, em um mesmo propósito, para que todos nós possamos chegar no objetivo final. As pessoas acham que quando a gente fala de caminhar unido, é você encobrir o erro do outro. Não. Se você faz isso, você está sendo desleal. Você está enganando. Você está de alguma forma levando você e outra pessoa para a morte. Mas você ser unido, você ser leal, é você entender o seu papel na igreja. Entender o seu papel na vida do seu irmão. Então é hora, meu irmão, da gente deixar as picuinhas que a gente traz, que a gente vem trazendo mediante para dentro da igreja de lado. Você foi feito com um propósito claro, um propósito objetivo. E eu posso te dar certeza que andar de forma diferente do seu irmão não é. Nós precisamos abrir mão dos nossos pensamentos, daquilo que nós achamos, para viver a unidade em Cristo. Viver a união é algo muito grande, é algo maravilhoso. Nós só vamos entender isso quando a gente deixar tudo de lado para viver o que o Senhor quer. E nós falamos de uma história na Bíblia, uma história muito famosa, e muitas pessoas levam essa história para o lado negativo. Mas todo mundo aqui já ouviu falar da Torre de Babel? Creio que sim. Mas se você não ouviu ainda, você pode ler, tá na Bíblia, depois eu te passo, mas é em Gênesis. Lá fala sobre os homens se juntaram para fazer uma torre para chegar até Deus. E a Bíblia fala que o Senhor, o próprio Deus, desceu na terra para ver o que estava acontecendo. E ele fala assim: nossa, esse povo está muito unido, esse povo vai conseguir o que eles querem. Só que Deus fala assim: não, isso daqui não está certo, porque a intenção do coração deles era errada. E através daquilo o Senhor confunde as línguas, o Senhor deixa aquele povo confuso. Mas olha para você ver o poder da união. Aquele povo naquela época, sem ferramentas, sem estrutura, sem caminhão, sem nada, iria construir uma torre que chegaria ao céu. Mas sabe por que eles fizeram isso? Porque eles tinham unidade. Olha o poder da unidade. Olha o que a unidade pode fazer conosco. Agora você imagina que um povo que estava com a intenção do coração errado, queria construir aquilo, chegou naquele ponto. Agora você imagine nós que temos a intenção certa. Se a gente unir, onde nós vamos chegar? Meu irmão, essa cidade vai ser pequena para nós. Esse estado vai ser pequeno. Mas sabe qual que é o maior problema? E sabe por que nós não andamos em unidade? Porque nós deixamos o nosso ego tomar conta de nós. E se uma pessoa faz algo diferente, nós falamos assim: não, está errado, você não pode fazer isso daí não, cara. Eu acho que é diferente. Não, tem que ser assim, assim, assim. E nós também nós deixamos ser unidos porque nós estamos em toda hora em competição. Eu quero fazer mais do que o irmão, eu quero pregar, mas eu não posso, eu quero tocar, mas eu não posso, não, eu sou melhor, não. Outra coisa que nos deixa também sem um espírito de unidade é o autopastoreio. E meu irmão, eu quero abrir um parênteses aqui. Tome cuidado com o que você acha que é certo. Tome cuidado com o que você escuta na internet, o que você vê, o que você se alimenta. Não estou te falando que é errado você fazer isso. Não. Hoje nós temos na internet grandes pastores, grandes homens e mulheres de Deus. Mas cuidado, que tem muitas pessoas buscando aquilo que elas querem para justificar os seus erros. Você não foi você não foi chamado para justificar nada. Você foi chamado para obedecer. E quando fala de obediência, está falando sobre a palavra de Deus. Então fuja daquilo que você acha que é certo e corra para aquilo que é certo. Hoje as pessoas estão confundindo em achar e fazer. Tem pessoas achando que trair a esposa é correto. Tem pessoas achando que roubar R$50 no serviço é certo. Mas eu e você, nós sabemos que não. Então comece a viver a verdade de Deus. E cuidado com falsos
profetas, falsos mestres, falsos pastores estão se levantando em nossa sociedade. Cuidado. Outra coisa também que nos tira da unidade é a opressão maligna. Nós precisamos entender que o diabo quer destruir isso mesmo. E às vezes ele faz isso dentro da igreja. Quando existe a fofoca, quando existe a murmuração, quando existe a falta de zelo, a falta de amor. Meu irmão, não estou falando que você tem que ser omisso, não. Se você acha que tem de alguma forma algo errado, e que você vê que perante a Bíblia isso não é correto, chega nos pastores e conversa com amor. Abra os olhos dele, porque Deus pode usar a sua vida também. Entenda isso. Esse altar aqui não é algo mágico que pode mudar a sua vida, não. Não, o que muda a sua vida é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o poder do Espírito Santo. Eu, o pastor Oscar, a pastora Natália, seja quem for que estiver aqui, não pode fazer nada por você. Mas o Senhor sim. Então, que nós possamos entender e viver isso. E agora, o que a força gerada pela unidade faz? A unidade faz com que Deus habite em nosso meio. Em Mateus 18 diz que se 2 de vós concordarem na terra, se for ligado aqui na terra, será ligado também nos... A unidade faz isso. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está no nosso meio. Então tudo que nós fazemos em unidade, o Senhor aprova. E Ele de alguma forma faz com que nós fazemos aqui seja algo tão glorioso que o céu também vai transbordar disso. Sabe por que hoje as igrejas não vivem mais milagre? Porque isso não acontece, as pessoas não estão unidas. Sabe por que muitas pessoas que vão colocam a mão para orar e profetiza vida, profetiza que a pessoa que está cadeirante ou com alguma enfermidade levante, sabe por que isso não acontece? Porque ela quer fazer aquilo para a glória própria. Mas quando nós entendemos que isso precisa acontecer para a glória de Deus, em unidade, onde a igreja, onde Cristo vai ser glorificado, as coisas mudam. O 4º princípio que nós precisamos ter de uma igreja séria, uma igreja que cresce, é o trabalho. Em Mateus 9:35 diz que Jesus percorria por todas as cidades e aldeias. Repete assim, percorria. Meu irmão, percorrer significa andar, caminhar. Você acha que Jesus, de onde ele estivesse, ele não poderia lançar uma palavra e pessoas serem transformadas, curadas a 500 quilômetros de distância? Você acha que não? Mas por que Jesus andava? Andava, tá, meus irmãos? Não tinha carro, não. Não tinha como ele chamar um Uber, não. Então ele calçava as sandálias e andavam dias. Mas Jesus fazia isso porque ele queria ter contato com pessoas. A Bíblia fala a todo momento que o propósito de Jesus aqui na terra é pessoas. Então quando nós falamos que Jesus percorreu, ele indica que Jesus trabalhou. Jesus foi atrás. Então nós precisamos entender que Jesus estava plantando algo. E a colheita dessa plantação somos nós. São os que virão. São aqueles que através de nós Cristo vai alcançar. Então nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar para Cristo. Nós precisamos entender que a igreja está aqui para levar, para percorrer, para ir atrás. Ninguém consegue colher nada se não trabalhar. Vocês já viram aqui como é feita alguma colheita de alguma coisa? Vou dar um exemplo, o café, que grande parte dos brasileiros gostam. Alguém já viu como que é a colheita do café? É um trem dificílimo, mas sabe o que é mais difícil? Plantar. Plantar é mais difícil. Então nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar. E sabe o que é o mais interessante, meu irmão? Os campos já estão prontos há muito tempo. A Bíblia fala que já tem pessoas esperando que a igreja chegue, que eu e você chegue para colher. Pessoas estão esperando que eu e você se posicione para que elas sejam salvas. Isso é algo tão incrível porque o trabalho de Jesus já foi feito. Então é hora da gente dar continuidade. E você precisa ir para o campo. Você precisa parar de ficar olhando, parar de ficar falando e começar a colher aquilo que o Senhor plantou. Entenda que eu e você nós temos um papel fundamental. E você precisa entender que a sua colheita será proporcional ao seu trabalho. Nós escutamos muitas pessoas falando assim, eu queria ser igual a fulano,
eu queria pregar igual fulano, mas as pessoas não querem percorrer, porque aquela pessoa de sucesso, aquela pessoa de alguma forma trabalhou para ter. E o quinto motivo, o quinto princípio, você precisa ter a motivação correta. Meu irmão, não adianta nada você querer fazer o que é certo estando no lugar errado, ou você estando no lugar certo e fazendo o que é errado. Se você não tiver a motivação certa, você vai errar e falhar como igreja. Nós precisamos entender que viver um puro propósito de Deus é viver isso em pensamento, sentimento, palavras e ações. Como a gente falou aqui, eu e você, nós somos a igreja de Cristo. Mas eu quero que você se faça uma pergunta, e lá na sua casa você reflita nisso. Por que você quer que a igreja cresça? Por que você quer ver esse local aqui cheio de pessoas? Será que é para exaltar os nomes dos pastores? Será que você tem algum interesse nisso? Será que você quer que essa igreja aqui tenha uma estrutura boa? Ou será que você quer ver almas sendo salvas pelo Senhor? As pessoas hoje falam assim, eu não preciso aceitar Jesus não, eu preciso que Ele me encontre. Meu irmão, Jesus está batendo nas nossas portas todos os dias. Mas a nós, através de nossa irresponsabilidade, nós estamos deixando de viver aquilo que Deus tem para nós. Hoje as pessoas estão brigando em grandes palcos teológicos, por algo que muitas das vezes não valem a pena. Não estou falando aqui que a teologia, que o estudo é algo ruim, não estou falando. Mas o problema é que quando nós deixamos as coisas que o ser humano criou ser maior, ultrapassar as coisas divinas de Deus. Você não precisa de um teólogo para ser salvo. Você não precisa de um homem estudado para te falar quem é Cristo. Você precisa começar a se portar como igreja de Deus. Você precisa assumir sua responsabilidade, começar a viver o que a Bíblia te fala. E hoje nós estamos horrorizados dentro da nossa sociedade, porque de alguma forma nós estamos vendo a violência, nós estamos vendo o tráfico, os roubos, a prostituição, os vícios crescer todos os dias. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque a igreja não se posiciona. Meus irmãos, pensa na época de Noé. Noé ficou tantos anos, tanto tempo construindo aquela arca. Você sabe o que mais me deixa encucado, o que me deixa mais entristecido com essa história? É que aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali, via Noé construindo aquela coisa e achava algo normal. Você imagina, meu irmão, os animais se ajuntando perto da arca. Porque deixa eu te falar, meu irmão, a Bíblia não relata isso não, mas você acha que foi bonitinho que os animais entraram ali, que não teve bagunça? Você acha que Noé chegou ali e os animais estavam sentadinhos? De alguma forma tinha uma organização. Mas eles são animais, e muitos deles selvagens. Tinha uma ordem de Deus, claro, mas entenda algo. Aqueles animais estavam ali, e eles não foram chegando e entrando tudo de uma vez, não. Agora você imagine aqueles homens, aquelas mulheres, olhando aquilo e achando algo normal. A arca é um lugar de salvação, e a igreja também é um lugar de salvação. Mas sabe qual é a diferença de nós para aquele povo, para aquela geração de Noé? Que não existe a arca de madeira. Mas as arcas estão sendo construídas, as pessoas estão vindo, e nós estamos olhando e falando assim, não, vai chover não. Não, Jesus não vai voltar não. Não, já todo mundo fala disso, desde a época de Paulo, fala que Jesus vai voltar e até hoje. Meu irmão, é hora da gente parar de ser incrédulo. É hora da gente assumir a nossa responsabilidade e viver como a igreja de Cristo. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque Noé acreditou, e através de um homem, tantas gerações foram salvas. Agora você acha que comigo, com você é diferente? Quando você se posiciona através de Cristo, o Senhor, através de você, o Senhor tem levado salvação para a sua geração. Eu não sei quando Jesus vai voltar, e se alguém te falar que sabe, é mentira.
Mas deixa eu te falar, Ele está às portas. Eu e você, nós estamos brincando de ser crentes. Nós estamos brincando de ser cristãos. Nós estamos brincando de vir à igreja. É hora da gente deixar essa brincadeira de lado, meu irmão. Porque se a gente não entender o nosso propósito, quando Ele voltar, Ele vai falar para nós: "Se aparte de mim, porque eu não te conheço." E você não precisa ter medo disso. A Bíblia não nos relata isso para você ter medo, não. A Bíblia relata isso para nós termos temor. E temor não é medo. E quando a gente se posiciona, quando a gente vive a vontade de Deus, como a gente se posiciona como igreja, eu tenho certeza que tudo aquilo que nós vivemos será transformado. Eu não sei como você tem vivido esses dias. Eu não sei como é a sua vida até aqui. Nós temos aqui várias gerações representadas. Mas eu posso dizer que de alguma forma alguém se posicionou para você estar aqui hoje. Alguém teve que viver a igreja de Cristo para você estar aqui hoje. Não acha que você chegou aqui por acaso. Não acha que você está aqui nessa noite e você frequenta essa casa por acaso. Alguém se posicionou para você estar aqui hoje. Talvez você saiba, talvez não. Mas é hora de você se posicionar, que amanhã alguém esteja aqui por causa de você. Isso é a igreja de Cristo. Você sabe por que essas cadeiras estão vazias? Porque as pessoas não estão vivendo a igreja de Cristo. As pessoas falam da igreja de antigamente, que as pessoas tinham mais respeito, que as pessoas buscavam mais, que as pessoas faziam mais. Meu irmão, nada mudou. Nada mudou, sabe? Na verdade mudou eu e você. Eu e você. Sabe, hoje tem pessoas se perdendo em vícios tão bobos. Sabe, tem pessoas hoje deixando de vir à igreja porque de alguma forma está com preguiça. Meu irmão, eu vou repetir para você: você vir na igreja não muda nada em sua vida. Mas é um passo que você dá para que você entenda o que Cristo quer fazer através de você. Quando eu olho para essa igreja aqui, sabe o que eu vejo? Eu não vejo pessoas, não, eu vejo pastores. Eu não estou falando pastores de nome, não estou falando pastores teólogos, não. Eu estou falando de pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Nós lemos aqui que as pessoas estão como ovelhas sem pastores, ovelhas perdidas. E ovelhas perdidas estão frágeis, ovelhas perdidas estão dadas à morte. E o problema é que nós sonhamos, nós queremos, mas nós não fazemos nada para mudar. A pessoa que está viciada na pornografia, ela sabe o que tem que fazer para mudar. A pessoa que está viciada em jogos de azar sabe o que tem que fazer para mudar. A pessoa que está viciada na violência, em drogas, sabe o que tem que fazer para mudar. Mas sabe por que não muda? Porque ela não faz nada para mudar, ela só sabe. Você sabe onde que você tem que posicionar, mas sabe por que nada muda? Porque eu e você não nos posicionamos. Você sabe que você tem que falar de Jesus, mas sabe por que você não tem coragem? Porque você nunca experimentou, você nunca foi, você nunca teve a coragem de abrir a sua boca para falar do amor de Cristo. Mas nós falamos assim: ah, Jesus, está muito difícil. Ah, minha vida está muito difícil. Ah, Jesus, não. Por quê? Por quê? Sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você não se posiciona. A igreja de Cristo é uma igreja que se posiciona. Nós somos mestres em falar dos grandes avivamentos que teve na história. Muitos de nós conhecemos na ponta da língua. Nós falamos de homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença. Mas sabe por que nós não somos igual a eles? Porque nós não nos posicionamos. Todo mundo fala de Davi, que Davi foi uma bênção, que foi um homem de Deus, e a Bíblia fala isso, e é verdade. Mas Davi foi um ser humano assim como eu e você. E talvez Davi cometeu erros aos nossos olhos piores do que os nossos. Mas a Bíblia reconhece ele como um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Davi se assumiu sua responsabilidade e se posicionou. E sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer fazer, a gente quer ir, mas nós não estamos dispostos a largar tudo para trás. Todos nós já ouvimos a história de Daniel. E Daniel, ele vai como um escravo. E o rei, ele decreta algo
na cidade. Ele fala que todos daquelas cidades iam comer uma comida que era dos deuses. E Daniel, de um cargo de liderança, Daniel, mediante aquilo que ele vivia e tinha, falou assim: não, eu posso até viver aqui como escravo, eu posso até vestir suas roupas, mas o meu Deus não é o seu Deus. E todos nós sabemos a história. Todos nós sabemos que Daniel foi lançado à cova, aos leões. Mas sabe qual era o segredo de Daniel? A oração, a persistência, a unidade e o amor. Você acha que Daniel não se curvaria se ele não tivesse amor por aquilo que ele acreditava? Você acha que Daniel não se curvaria ao rei, às suas ordens, se ele não tinha a certeza de quem ele era? Meu irmão, Daniel tinha uma certeza. E a certeza de Daniel é que se ele não cumprisse aquilo, ele iria morrer. Mas para ele não tinha nada mais valioso que isso. Sabe por quê? Ele iria cumprir aquilo que Deus designou. É hora de eu e você nos posicionarmos para que nós, como uma igreja de Cristo, faça a diferença onde nós vivemos. O seu vizinho, os seus familiares, os seus parentes, os seus amigos estão esperando que você se posicione. As pessoas estão esperando de ver em você um homem e uma mulher de Deus. E muitos de nós estamos colocando dificuldades naquilo que é simples. Muitos de nós queremos fazer aquilo que nós não temos capacidade. Só que nós precisamos entender que uma igreja de Cristo é uma igreja livre de todo mal. E hoje nós estamos vivendo uma igreja viciada, uma igreja cheia de pecado, uma igreja onde de alguma forma está longe da vontade de Deus. Você foi chamado para ser livre de tudo. Você não foi chamado para estar escravo de algo. E nessa noite eu quero orar com você. Eu quero que você se posicione. Eu quero que você peça ao Senhor que Ele te livre, que Ele deixe tudo aquilo que está te impedindo de crescer para trás. Eu sei, meu irmão, que nós estamos lutando contra algumas coisas que são muito difíceis, mas o Senhor já venceu. O Senhor morreu na cruz para nos dar a vitória. E a vitória que nós precisamos ter é nele. A vitória não é eu lutar, trabalhar para ter um carro bonito, para ter uma casa. Não, a minha vitória que eu preciso entender é eu ser a igreja de Cristo. E o Senhor te deu essa oportunidade. O Senhor está te dando mais uma vez a oportunidade de você entender e ser a igreja de Cristo. É hora de eu e você, da gente, se posicionar como a igreja de Cristo. Se coloque sobre os seus pés. Eu não sei, meu querido, o que você tem vivido. Não sei o que você tem passado na sua casa, no seu emprego. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Mas eu quero contar uma história que eu tive hoje com um amigo. Esse rapaz, a gente ganhou ele para Jesus. Ele se batizou aqui na igreja. E não vou falar o nome dele, mas ele teve uma vida passada no meio das drogas, do crime. E esse rapaz se converteu e teve a vida transformada. E a partir do momento que ele aceitou Jesus, a esposa o deixou porque não concordava com o que ele fazia. Ele teve que sair de casa, voltar tudo atrás, e todos os dias eu converso com ele, é um amigo muito querido. E no passado ele foi preso. Ele ficou, se eu não me engano, 3 anos preso. E eu mandei uma mensagem para ele segunda-feira, ele não me respondeu. Ontem ele não me respondeu, eu comecei a ficar preocupado. Eu liguei, não atendeu. Aí hoje eram umas 11 horas da manhã mais ou menos. Eu ouvi um áudio dele, estava trabalhando. Eu acabei de fazer o que eu estava fazendo, saí e fui ouvir. Ele falou assim: irmão, eu fui preso. Na hora eu dei um pulo para trás. Falei: o que aconteceu? Ele falou assim: como eu mudei, aquele processo de antes, ele estava correndo e não chegou para mim a intimação. E ele trabalha como motoqueiro e tinha acabado de fechar também. E ele falou assim: me chamaram para fazer uma entrega, e na hora que eu saí de casa, a polícia pulou em mim.
Parece que foi algo armado. Eu fiquei 2 dias preso. O advogado veio, me tirou. Mas eu quero te falar uma coisa, irmão. Eu quero te agradecer por você mostrar para mim que aquilo que eu fazia errado, o que eu vivo hoje, é o que eu preciso. Aquele menino me falou algo assim, meu irmão, que isso eu vou levar para o resto da minha vida. Ele falou assim: um dia eu fui uma ovelha perdida, mas hoje, Israel, quando eu olho tudo isso que eu vivi novamente, sabe qual que é a minha vontade? De voltar naquela cadeia e só sair de lá quando todas aquelas pessoas terem a vida transformada assim como eu tive. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é ser a igreja de Cristo. Não importa o que você vive, sabe, eu posso te falar com toda a certeza do coração, se fosse eu no lugar dele, eu iria murmurar, eu iria questionar. Mas por que, Deus? Eu entreguei minha vida do Senhor, por que está acontecendo isso comigo? E aquele rapaz me falou assim: Israel, eu só consegui agradecer a Deus, porque eu entendi da onde que Deus me tirou. E eu precisava voltar naquele lugar, porque quando eu voltei, eu vi para onde eu preciso ir. Isso é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Os meninos vão cantar uma canção aqui. Você está livre para você orar, para você cantar. Mas eu quero te encorajar a você permitir que o Senhor te mostre o que você tem que mudar. Talvez você tenha lidado com vícios, com problemas. Talvez você tenha lidado com coisas que você não consegue se livrar. Mas nessa noite o Senhor quer te livrar disso. O Senhor, Ele quer trazer a você uma restauração daquilo que você é. A igreja de Cristo. Se você quiser, você pode vir aqui à frente. Fique à vontade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
mas a sua atitude sim, a sua decisão sim. Eu não sei o que tem te impedido de você viver a igreja de Cristo, de você viver aquilo que você precisa viver. Mas uma coisa eu sei, você foi chamado para ser uma igreja pura, uma igreja legítima. E talvez você de alguma forma tenha vivido longe disso. Você está distante, você não tem conseguido orar, você não tem conseguido amar, você não tem conseguido viver em unidade, você não tem conseguido trabalhar, você não tem conseguido buscar o Senhor. E se existe alguém aqui no nosso meio hoje dessa forma, eu vou pedir que você levante a sua mão. Você precisa tomar uma decisão nessa noite. Amém. Então nós vamos orar, meu irmão. Mas entenda que uma palavra falada, uma ministração sem ação, ela não pode mudar a sua vida. Basta você querer mudar tudo isso que você tem vivido. Senhor, nós te louvamos, nós celebramos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, porque em meio às nossas fraquezas, aos nossos erros, o Senhor, ó Pai, tem nos permitido ser a igreja de Cristo. Ah, Senhor, o que seria de nós se não fosse o Teu amor? O que seríamos de nós, ó Pai, se não fosse o Seu sacrifício? Pai, nós sabemos, ó Pai, que um dia nós vamos encontrar a morte. Não sabemos como nem quando. Mas a certeza que nós precisamos ter é que quando isso acontecer, da mesma forma que o corpo físico está deixando, o nosso espírito vai se encontrar com o Pai Celestial. Pai, eu declaro sobre a vida de cada irmão aqui, de cada irmã, que nós somos a igreja do Senhor. A igreja que prevalece, a igreja que ama, a igreja que luta, a igreja que vai atrás, a igreja que trabalha, a igreja que ora. Eu declaro que aqui neste ambiente, ó Pai, tem homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa cidade, a diferença na sua família. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Pai, tire o nosso ego, tire o nosso achismo, e que nós possamos viver a pura e verdadeira obra do Senhor. Não nos permita ser uma igreja de paredes, não nos permita ser uma igreja de placas, uma igreja de nome, uma igreja de uma logo, não, mas não faça-se a igreja de Cristo, uma igreja avivada, uma igreja santa, uma igreja cheia do poder de Deus. Então que o Senhor, ó Pai, nessa noite nos encoraje, que o Senhor, ó Pai, coloque em nossos corações a certeza de quem nós somos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Perdoa nossos pecados, nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, amém. Que nós possamos ficar com essas palavras e entender que o Senhor tem o melhor para nós. Você tem um propósito lindo e perfeito. Não permita que as ocasiões da vida, as dificuldades, faça você perder. Que nós possamos viver como a igreja de Cristo. Amém? Que os irmãos vão para casa em paz, em segurança. Que a graça do Senhor esteja sobre você, com o amor de Deus Pai, a misericórdia. E que nós possamos viver de forma íntegra e verdadeira para Deus. Sexta-feira nós temos encontro de homens e domingo nós temos culto. Eu espero vocês aqui. Deus abençoe e até a próxima.